O homem mais depravado do mundo. Sim, esse é o nosso tema. O homem mais depravado do mundo. Se há um ensino das Escrituras bíblicas que contraria, que bate de frente fortemente com a arrogância humana, com o orgulho que é típico de cada homem, de cada mulher, é o ensino concernente à depravação total. Segundo esta doutrina, a doutrina da depravação total, o ser humano é incapaz de salvar-se a si mesmo, pois ele está morto em seus pecados. Ele vive uma existência contínua de rebelião contra Deus. Ele é escravo do pecado, o mal maior que lhe domina. Ele está cego, ele está surdo, insensível em relação ao seu Criador. Ele é ignorante no campo espiritual e malévolo, maligno por natureza. Ou seja, quando o primeiro casal caiu no jardim do Éden, este casal caiu em sua totalidade. Ao desobedecer à vontade de Deus, todas as suas faculdades foram atingidas, sua vontade, seu entendimento, suas afeições, tudo que diz respeito aos seus pensamentos, a sua capacidade de relacionar-se com o próximo e com o seu Criador, tudo isso foi afetado pelo pecado. E cá para nós, há pessoas, alguns indivíduos, nos quais constatamos, verificamos de modo mais claro, mais acentuado, mais contundente, os efeitos dessa queda, dessa derrocada espiritual. Certamente você conhece gente que é muito ruim ao extremo. Certamente você conhece pessoas que são perversas o máximo que podem, dominadas totalmente pelo maligno. A história fala sobre algumas dessas figuras. O imperador Romano Nero, que incendiava os cristãos, tornando-os tochas humanas acesas para iluminarem as ruas de Roma à noite. Podemos falar de Adolf Hitler, o genocida alemão, ou melhor, austríaco. A Alemanha dizimou milhões e milhões de judeus. Portanto, há algumas pessoas que evidenciam ainda mais essa doutrina da depravação total. E na Bíblia, um dos maiores exemplos de um homem dominado, cativo integralmente pelo mal, nos é mostrado através da vida do rei Manassés. Grave esse nome, Manassés, rei de Judá. Nós vamos ler agora um pouquinho da sua história em 2 Reis, capítulo 21, do 1 ao 9 inicialmente. 2 Reis, capítulo 21, do 1 ao 9 inicialmente. Sem dúvida alguma, Manassés pode receber o título de o homem mais depravado, mais maligno, mais afetado pelo pecado em seu tempo, por tantas abominações cometidas contra o próximo e contra Deus. E olha que interessante, se liga aqui em mim. Sabe o que é importante falar sobre Manassés? Manassés não era qualquer homem. Manassés não era qualquer ser humano. Manassés foi antepassado histórico de Jesus. Ele foi da família que deu origem ao Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Quer mais?
Manassés foi um dos sucessores da dinastia davídica, ou seja, ele foi um dos herdeiros de Davi, na sua árvore genealógica. Manassés fazia parte de uma linhagem santa, separada por Deus. Manassés tinha o DNA de Deus correndo em suas veias, fazendo parte de cada célula do seu ser. E ainda assim, ele foi um péssimo exemplo. O que eu disse no princípio, antes da minha palavra? Você pode até estar na igreja, você pode ter vários anos de frequência em uma denominação religiosa, e isso pode não significar nada, nada. Você entende o que eu estou falando, meu irmão, minha irmã? Você entende isso? Então vamos lá, vamos aprender acerca de alguns erros e delitos que bem podem ser também os seus erros e os seus delitos hoje. Lembre do tema: o homem mais depravado do mundo. Primeira verdade dessa noite: Manassés é idolatria. Manpado de idolatria. Vamos lá, 2 Reis 21, eu quero ler do 3 ao 5. Não, vamos ler do primeiro, vamos lá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Pode ir até o 7. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Amém, igreja? Havia um credo básico judaico. Havia uma crença que era estabelecida no meio do povo em forma de uma oração, feita todos os dias por aqueles que eram chamados de judeus. Esse credo está lá em Deuteronômio capítulo 6, vamos lá? Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. Olha o que o povo de Israel tinha que fazer todos os dias, como povo temente ao Senhor. Era esse credo, era essa oração, recitação, que separava o povo de Israel dos demais povos da sua época. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Vai.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esta crença única no nome do Senhor é o que fazia com que Israel fosse uma nação que, apesar de rodeada por vários povos pagãos, idólatras, politeístas, era uma nação que era monoteísta, ou seja, ela cria numa única entidade, Deus, o Senhor Jeová ou Javé, como é preferido chamar hoje. Porém, Manassés introduziu imagens de escultura no templo de Jerusalém, o local máximo da adoração que era prestada a Deus. E nós sabemos, ao longo de todas as páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se há uma atitude que desagrada a Deus mais do que qualquer outra, é o pecado da idolatria. Nós costumamos dizer que para Deus não existem graus de pecados, é uma realidade. Mas quando vamos para a palavra, nós percebemos que contra a idolatria, o Senhor sempre se manifestou de modo mais severo. Em 722 a.C., o reino do norte, ou o reino de Israel, caiu nas mãos dos assírios. E o povo de Israel, que tinha 12 tribos, ficou resumida a 2 tribos, Judá e Benjamim. No ano 586 a.C., o reino do sul, ou o reino de Judá, caiu nas mãos dos babilônios, para se levantar de um modo muito menor do que já havia experimentado em toda a sua glória anterior. Tudo isso por quê? Por causa da idolatria. Deus sempre abominou a adoração aos falsos deuses no meio do seu povo. Aliás, o que é que diz o primeiro dos 10 mandamentos, conhecidos como Decálogo? Não terás outros deuses diante de quem? De mim, diz o Senhor. E o segundo mandamento também é enfático: não farás para ti imagem de escultura. Mas a nada disso Manassés obedeceu. Ele seguiu firme na sua idolatria, ele profanou o santuário do Senhor, ele introduziu ídolos no meio da adoração do povo. E hoje, será que esse pecado foi apenas Manassés quem cometeu? Não, queridos. Nós cometemos também este pecado. A igreja de Jesus comete este pecado quando ela cria altares em seu coração. Não estou falando de altares físicos, pois certamente um crente que conhece a palavra jamais irá se curvar diante de uma imagem ou de qualquer outro artefato religioso. Mas nós temos os nossos deuses particulares. Pode ser um filho que você idolatra como seu mimo maior, que por ele você faz tudo, inclusive contrariar a vontade de Deus. Pode ser o seu trabalho. Você é tão famigerado por ganhar e ganhar cada vez mais, que você não é capaz de saber descansar com a sua família. Você não é capaz sequer de dar o dízimo do Senhor, porque compreende que aquele dinheiro pode lhe fazer falta diante de todo o seu esforço diário. Você não é capaz de ter um momento para Deus, porque tudo na sua vida consiste em trabalhar. E eu poderia falar de inúmeras outras entidades que colocamos no lugar de Jesus. Alguém brincando comigo disse assim: pastor, esse negócio do Flamengo está muito quente na sua alma. Você não está cometendo idolatria não? Eu falei: meu filho, no dia que o Flamengo ocupar o lugar que Jesus ocupa em meu coração, aí a gente pode conversar. Para mim hoje tudo é uma brincadeira, como sempre foi. Eu sei muito bem qual é o lugar do Flamengo na minha vida. Aliás, até me lembrei daquela história, né? Contando uma piada aqui. O cara chegou para o baiano
E tinha que ser alguém do Rio, ou de São Paulo, alguém lá do Sudeste. E esse baiano não é daqui de Teixeira de Freitas não, porque aqui tem uma baianada meio mentirosa, né? Uma baianada misturada com capixaba, com mineiro, carioca, paulista, cearense. Uma baianada meio mentirosa aqui. Mas ele foi para um baiano lá do interior, lá do sertão. E ele perguntou assim: cabra, você gosta da sua mulher? Gosto, claro que sim, gosto muito. E de farinha, você gosta de farinha? Ixi, isso aí eu amo. Isso aí eu amo. Então às vezes nós estamos criando para nós seres, entidades, objetos que estão acima do nosso louvor, a quem deveria ser prestado de modo mais importante. Eu quero te perguntar hoje, nesse exato momento, se o seu time de futebol não existisse, se a casa que você mora não fosse uma realidade em sua vida, se o carro que você dirige não estivesse em suas mãos, se o seu trabalho não fosse possuído por você, se a sua família sumisse, como um sopro, você continuaria adorando a Jesus? Você continuaria dizendo que de fato você ama Jesus acima de qualquer outro bem, acima de qualquer outra pessoa? Então pense bem nisso. Manassés foi culpado de idolatria, e nós também cometemos esse pecado de formas diferenciadas em relação a ele. Segundo, além de idólatra, Manassés era um assassino. Manassés era um assassino. Vamos lá, 2 Reis 21, verso 6. 2 Reis 21, verso 6. E depois o verso 16. Olha o que diz: chegou a queimar o próprio filho em quê? Em quê? Ele ofereceu o seu filho em sacrifício aos falsos deuses. Verso 16, pula para o 16, por favor. Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um extremo a outro de sangue. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Olhe a que ponto esse homem chegou. Eu creio, irmãos, e eu estou vendo aqui Valdeir com a sua filhinha linda Maísa. Eu estou vendo aqui Tony e Midian com a pequena Alícia. Eu estou vendo ali Tony e Leia com Dudu. Eu estou vendo vários pais com os seus filhos. Nós chegamos a dizer poeticamente que não existe amor maior de uma mãe por um filho, de um pai por um filho. Falamos isso costumeiramente. E Manassés não tinha tais sentimentos. Manassés pegou o seu filho primogênito e ele o consagrou aos falsos deuses, queimou no fogo, para que ele pudesse ser aceito em suas preces. E mais, todos os que discordavam da sua autoridade, todos os que se levantavam contra a sua palavra injusta, eram mortos, eram perseguidos, condenados de forma cruel e implacável. Tudo isto, apesar de um mandamento bíblico ser claro: não matarás. Não matarás. E hoje, novamente, quando a gente lê a Bíblia, irmãos, nós não temos que ler de forma literal em todos os momentos. Há textos que são para serem entendidos literalmente.
E há textos que são para serem entendidos na sua essência. Nós temos que mergulhar na essência desse texto. Há muita gente também hoje cometendo assassinatos. Há muita gente hoje matando outras pessoas, mas não com uma faca, não fazendo-a passar pelo fogo, não com uma arma, mas matando com ódio do coração. E Jesus nos diz que o ódio contra o próximo é um crime digno de juízo celestial. Odiar alguém, guardar rancor contra alguém, ressentimento contra alguém, equivale a matar essa pessoa, porque na prática é isso que acontece quando nós odiamos alguém. Para mim, fulano, fulana morreu, e é verdade, morreu mesmo, porque no seu coração essa pessoa foi assassinada de modo implacável por você. Para você ela não mais existe. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus. E novamente eu lhe digo, você acha que este assassinato, do qual a Bíblia fala, que nos impede de adentrarmos pelos portões celestiais, é apenas um assassinato literal? É apenas um assassinato físico? Claro que não, claro que não. Todo tipo de morte, seja ela com o físico ou com o coração, está contada entre esses assassinos que não herdarão o reino. Há alguém que você tem matado diariamente? Há alguém que já está sepultado para você? Há alguém que precisa ser desesperadamente tirado da sepultura hoje? Você, com Deus, deve dar essa resposta. Você, com Deus, deve saber o que fazer. Manassés era idólatra e assassino, mas tem mais. Olha o que diz o texto. Manassés assumiu uma religião de feitiçarias. Manassés assumiu uma religião de feitiçarias. Eu quero que fique claro uma coisa aqui, para aqueles que têm um mau entendimento da igreja. Estou falando para você que está em casa nos assistindo, e para você também que está aqui, lógico. A igreja de Cristo não é contra a cultura afro. Eu quero repetir o que eu estou falando aqui, e quero falar de modo enfático. A igreja de Cristo não é contra a cultura afro. A igreja de Cristo, ela se coloca contrária a tudo aquilo que contraria, que viola os princípios da palavra de Deus. E nesse ínterim, ela é clara: feitiçaria de forma alguma pode ser aceita pelo povo de Deus. Segundo Reis 21, versículo 6, vamos lá? Segundo Reis 21, versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, já lemos isso. Praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns, pessoas que recebem espíritos, e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Se você de fato confia em Deus, se você de fato é servo do Senhor, se de fato você crê no nome de Jesus, você tem que abrir mão de toda superstição e crendice. Astrologia, quiromancia, cartomancia, mediunidade, gnomos, duendes, sal grosso, banho de arruda, cristais, incenso, nada disso deve ter lugar na sua vida. Pois o que faz diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher, é Jesus Cristo e ponto final. Tudo o mais é balela e maldição diante do Senhor.
Já me deparei com várias pessoas endemoniadas, cujos pais de santo, mães de santo e seus auxiliares não conseguiam expulsar aqueles espíritos que eram chamados de Zé Pilintra, Preto Velho, Cosme Damião, Pomba Gira. Mas no nome de Jesus aquelas entidades saíam imediatamente, porque só no nome de Jesus há poder, só no nome de Jesus há libertação, só no nome de Jesus há cura para a alma de qualquer entidade satânica que lhe esteja oprimindo, pressionando, sufocando. Portanto, irmãos, pessoas que conhecem a Deus, que se dizem seguidoras do Deus verdadeiro, não podem recorrer a práticas supersticiosas, porque isso não condiz com a vida de um crente. Quarta verdade, olha que coisa triste. Manassés foi considerado pior que um ímpio. O homem da linhagem da família de Jesus, o homem que era um dos herdeiros de Davi, também de Ezequias, que foi outro grande rei, servo do Senhor, um homem que tinha a marca de Deus na sua casa, ele foi considerado pior do que o ímpio. Vamos ver isso aí? Segundo Reis 21, versículo 11. Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Quem foram os amorreus? Foram os povos que habitavam no território conquistado por Judá, por Israel, os povos pagãos, os povos idólatras, que adoravam a várias entidades de Canaã. E o texto diz que ele agiu pior do que aqueles povos agiam na sua incredulidade em relação ao Deus vivo. O Brasil está estarrecido com a história daquele casal, o vereador, padrasto, casado com a mãe daquele lindo menino que me fugiu o nome. Qual o nome do menino? Quem é que lembra aqui? Me ajudem. Henri. Você sabia que aquele vereador, escuta, olha aqui para mim, era um crente? Crente entre aspas. Ele foi apresentado na sua campanha como servo de Deus, defensor dos ideais da família, seguidor de Jesus. E ele cometia atrocidades uma após outra, já com antecedentes, e desta vez ele conseguiu, de modo demoníaco, a cumplicidade de uma mulher que não queria perder o seu status, a sua pose, as vantagens obtidas pela função que o seu marido ocupava. E ela permitiu que o seu filho amado e querido fosse morto nas mãos daquele endemoniado. Um homem que se dizia de Deus, apresentado em sua campanha por artistas e pastores do mundo gospel. Temos que tomar cuidado, irmãos. Olha aí o envolvimento da igreja com a política, o que dá? Envolvimento com a política sempre vai existir, porque todo ser humano é um ser político. Agora temos que tomar cuidado com a politicagem,
que permitimos que adentre os nossos tempos, que esteja no meio do nosso povo. Então há certos cristãos, entre aspas, que muitas vezes agem de forma pior do que um ímpio. Então vamos lá, quinta verdade, estou caminhando quase para o finalzinho, tá? Deus pesou a sua mão sobre Manassés. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, porque Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará ou colherá. Olha o que diz o texto, vamos lá? 2 Reis 21, do 10 ao 15, e depois 2 Crônicas 33, 11. Mas vamos ler primeiro 2 Reis 21, do 10 ao 15. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários. Pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Agora 2 Crônicas 33, 2 Crônicas 33, versículo 11. 2 Crônicas 33, versículo 11. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, escute, colocaram-lhe um gancho no nariz, uma argola no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Queridos, Deus é amor, amém, igreja? Mas também Deus é um Deus de justiça. As pessoas não conseguem entender isto. Para não encararem as suas atitudes mais perversas, para não mudarem o seu comportamento maligno e consertarem seus erros, preferem encarar Deus como aquele ser bonachão, aquela mamãe graciosa do livro e do filme A Cabana. Um Deus que não se envolve com a nossa vida íntima. Um Deus que não está preocupado com o nosso estilo de vida cotidiano. Um Deus que deixa tudo entregue, como se diz no ditado, ao Deus dará. Erasmo e Lutero foram dois adversários religiosos no século XVI. Lutero, o grande reformador protestante, e Erasmo, o grande representante da Igreja Católica Apostólica Romana, embora um grande crítico da mesma. Há um livro de Erasmo que é fabuloso e que eu recomendo a vocês: O Elogio da Loucura. O Elogio da Loucura. Livreto fantástico, onde ele próprio denuncia as atrocidades que os líderes religiosos cometiam no seu tempo,
sendo ele católico, praticante e líder da igreja. E embora tivessem uma amizade um pouco superficial, uma admiração mútua, mas não reconhecida publicamente, eles se digladiavam entre si, teologicamente, biblicamente o tempo todo. E Erasmo achava Lutero muito forte nas suas afirmações, achava Lutero muito amargo, muito seco na sua maneira de apresentar Deus. E um dia Erasmo disse assim para Lutero: Lutero, deixa Deus ser amor. Lutero, que era dono de um gênio impressionante, de uma mente como poucos a tiveram, falou assim: Erasmo, deixa Deus ser Deus. Pegou? Pegou isso aí? O Deus que é amor é o Deus que é justiça também. O Deus que amou você ao ponto de mandar o que ele tinha de melhor para morrer em seu lugar, a vida de seu único filho, é o mesmo Deus que exige de você santidade, vida transformada, porque ele te capacita a viver essa vida. Nós temos que entender isso. Manassés teve sobre a sua vida a pesada mão de Deus. Mas agora, olha que impressionante. A Bíblia diz, e é por isso que eu amo esse livro, e é por isso que eu amo esse Deus. A Bíblia diz que Manassés voltou-se para Deus e foi perdoado. Para tudo, pastor. Para tudo, pede a conta e fecha para a balança. O homem que queimou o próprio filho no fogo, o homem que fez Jerusalém ficar inundada de sangue, o homem que praticava feitiçarias, consultava espíritos demoníacos, o homem que fez o povo pecar contra Deus, esse homem ainda teve perdão, esse homem ainda teve jeito, esse homem ainda experimentou da graça de Deus. Sim, a Bíblia assim o diz. Vamos lá? Vamos lá? Segundo Crônicas, capítulo 33, do 12 ao 16. Segundo Crônicas, capítulo 33, do 12 ao 16. Com o nariz vazado por uma argola, como um boi que era puxado naquele tempo, marcado naquele tempo, e hoje também. Ferido, humilhado, distante de sua terra natal, tirado do luxo do palácio. Olha o que diz o texto: em sua angústia, Manassés buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Para por aí. Manassés não apenas experimentou da misericórdia de Deus, mas ele foi, pelo favor divino, restituído ao seu reino. Perceba,
O seu quebrantamento não foi uma questão de palavras. Ei, vida com Deus não são palavras jogadas ao léu. Vida com Deus não são rezas, orações repetidas como se fossem um mantra. O texto diz que ele se humilhou, o texto diz que ele se quebrantou, e como consequência, ele orou suplicando pelo favor do Pai, o Deus dos seus antepassados. Você precisa assumir essa atitude. Manassés aboliu a idolatria, a falsa adoração, reconstruiu os muros de Jerusalém, e como resposta, Deus o recebeu para si. O que é que nós aprendemos com essa verdade bíblica, amados? Não há vida arrependida de fato, verdadeiramente, que não seja aceita pelo Senhor. Pare de se culpar. Pare de se amaldiçoar, pare de se maldizer, pare de se autoexecrar. Se Cristo derramou o seu sangue para lhe remir de toda culpa e de toda condenação do pecado, você não tem mais o direito de olhar para si e dizer que não tem jeito. Não tem. Não importa o seu currículo, não importa a estrada pela qual você tem trilhado até este momento. O que importa é o agora com Jesus e o que pode acontecer no futuro por vir. Acabou. Parei por aí não. Penúltima verdade. Você é tão pecador quanto Manassés o foi. Para aí, pastor, pera, ele está me xingando? Não, está me comparando com esse crápula? Está me tornando equivalente a esse ser humano deplorável e mesquinho? Sim, vou reafirmar. Você é tão pecador quanto Manassés o foi. É claro que eu tenho plena convicção de que nesta noite aqui, eu penso isso, né? Eu penso assim. Eu penso que não há ninguém aqui cujos pecados possam comparar-se à sola dos pés de Manassés. Eu penso. Cada um sabe da sua vida, mas eu penso. Aqui certamente não há ninguém que matou seu filho. Aqui certamente não há ninguém que assassinou pessoas por terem discordado de si. Eu penso. Entretanto, deixe-me dizer uma coisa a você. Você é tão carente da graça de Deus quanto Manassés o era. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, olha o que diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte, a separação em relação a Deus, veio a todos os homens, a todos os seres humanos, porque todos o que, queridos? Todos pecaram. Você é pecador. E não importa se você matou, roubou, adulterou, mentiu, defraudou alguém, sentiu inveja, não importa, você é pecador. Em maior ou menor grau à vista da sociedade, mas para Deus todo pecado é repugnante, para Deus todo pecado cria uma barreira, para Deus todo pecado nos torna dignos da condenação eterna. Você então precisa de perdão e reconciliação com o seu Criador, porque você está perdido em seus pecados
e distante de Jesus. Enfim, para terminar, última verdade. Se Deus perdoou a Manassés, muito mais Ele pode perdoar você nessa noite. Se Deus perdoou a Manassés, muito mais Ele pode perdoar a você nessa noite. Vamos fechar? Último texto bíblico, Romanos capítulo 7, versos 24 e 25. Romanos capítulo 7, versos 24 e 25. Paulo olhou para dentro de si. O grande, querido e amado apóstolo Paulo, na minha concepção, o maior homem do Novo Testamento depois de Jesus, é claro. E Paulo disse assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo olhou para dentro de si e, trocando em miúdos, ele disse: eu estou podre, eu estou fétido, eu estou morto nos meus pecados, eu não consigo me livrar daquilo que me torna um homem que, embora conheça a verdade, está sempre caminhando no sentido contrário. Eu não consigo fazer por mim mesmo a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar desta morte, do corpo do meu pecado? Aí olha o que ele fala no versículo 25. A resposta que ele dá é uma bênção para mim, é uma bênção para você. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, mas pela graça de Cristo eu já fui liberto. Ele faz uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E ele responde: graças dou, porém, a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você precisa da graça que perdoa, da graça que resgata, da graça que redime. Seja você antigo no Evangelho, seja você novato no Evangelho, seja você uma pessoa que nunca fez parte de nenhum grupo religioso oficialmente, seja você possuidor de uma fé em Deus ou não, você precisa ter a convicção de que você é um pecador, sim, como todos são, mas a graça que redime, a graça que perdoa, a graça que salva, já foi experimentada por você. Se você não tiver esta certeza, a sua vida não tem sentido, não tem valor, não é digna de ser vivida. Eu fecho minha mensagem com as palavras do grande filósofo e físico francês Blaise Pascal. Ele diz o seguinte: verdadeiramente é um erro estar cheio de faltas, mas é um erro maior ainda estar cheio de faltas e não desejar reconhecê-las. Você compreendeu o que eu acabei de falar aqui agora? Todos nós estamos no erro pelos pecados que possuímos. Mas pior do que isso é saber que você está no pecado e não reconhecê-lo como algo que lhe tem distanciado do Senhor. Nessa noite, a exemplo de Manassés, aquele homem
impiedoso, aquele homem cruel e sanguinário, aquele homem que era digno de ser odiado por todos que o conheciam, mas que alcançou o perdão do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a você abrir o seu coração, a se reconhecer como pecador, como pecadora, alguém que está distante de Deus, morta espiritualmente, alguém que carece desesperadamente da salvação, e nessa noite dizer: Jesus, Senhor, eu estou aqui. Aquele perdão que levantou Manassés, aquele perdão que restituiu a vida de Manassés, eu preciso desse perdão. Então, Senhor, me salva, me transforma e me levanta para uma nova vida contigo.